Olá, meu nome é Bruno Luna, eu sou responsável pela área de análise econômica e gestão de riscos da CVM. Estamos na 5ª Semana Nacional da Educação Financeira e vamos falar um pouquinho aqui sobre orçamentos familiares, como que as famílias brasileiras gastam seu orçamento e como isso é refletido numa política voltada para a educação financeira nacional. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre um trabalho que eu desenvolvi numa pesquisa de dissertação de mestrado, cujo objetivo foi entender como que as famílias brasileiras gastam o seu orçamento. Foi uma pesquisa que eu usei dados da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, desde a década de 70 até a última, que foi em 2009. O objetivo principal desse trabalho era entender como que as famílias de fato gastam os seus recursos para poupança e investimento, para entender alguns padrões, quais seriam as variáveis que interferem ou não em poupar mais ou menos e como que isso estaria refletido numa política de educação financeira voltada para uma população de um âmbito maior. Um dos principais objetivos e curiosidades do meu trabalho foi tentar entender se características, por exemplo, regionais, uma família, por exemplo, do Sul, do Norte, do Nordeste, tende a poupar mais ou menos do que uma família de uma outra região. Um outro aspecto foi voltado ao gênero mesmo. Famílias chefiadas por mulheres ou homens tendem ou não poupar mais ou menos. E além disso, eu trabalhei um pouquinho com o fator religioso. Se famílias autodeclaradas em uma religião específica tenderiam a poupar mais ou menos, além de características gerais descritivas sobre o padrão de investimento e poupança das famílias brasileiras. O que eu descobri nesse trabalho, que abarcou cerca de 100 mil orçamentos familiares, foi que as famílias brasileiras poupam muito pouco. Isso, a gente teve um tempo que eu posso chamar um tempo de ouro, na década de 70, onde as famílias poupavam muito mais do que hoje, em torno de 8%, ou um pouco mais de 8%, em média dos orçamentos, eram voltados para investimento ou poupança, e hoje a gente está em torno de 4% apenas. Foi uma redução drástica em termos de poupança e investimento. O que eu observei é que, basicamente, investimento e poupança da família brasileira se resume a imóvel. A família brasileira, de modo geral, gosta muito de imóveis e boa parte dos recursos que sobram são para investimento ou reforma das suas residências ou mesmo aquisição de imóvel, a parcela esmagadora. Investimentos voltados para o mercado de capitais não é tão grande. Agora, entrando nos pontos principais do trabalho, eu observei que o fator religião não é um fator provado economicametricamente falando, não é um fator que influencia na questão do investimento, mais ou para menos. O fator gênero, o que eu observei é que famílias chefiadas por mulheres em algumas faixas de renda, principalmente nas faixas de renda inicial, até, se não me engano, cerca de 5, 6 salários mínimos, tenderiam a poupar menos do que famílias chefiadas por homens. E por último, o fator região também foi um fator relevante. O que eu observei é que, historicamente, famílias da região sul do país tendem a poupar mais do que famílias de outras regiões. Então, assim, como que todo esse trabalho pode, de alguma forma, ajudar na elaboração de políticas públicas voltadas para a educação financeira? Algo que eu também observei é que as famílias, mesmo famílias com um poder de renda maior, têm alguma dificuldade para gerenciar o seu orçamento. Então, assim, o problema não está apenas no indivíduo em si, mas eu acho que a gestão do orçamento familiar também é uma componente muito importante. Eu entendo que
que esse trabalho ele pode, de certa forma, contribuir muito para desenvolver algum programa de educação financeira voltado para as famílias. Não é muito comum, pelo que eu observei nas minhas pesquisas, mas talvez assim, uma educação no sentido mais lato da palavra, pegando mais de um integrante da família, pode ser, de certa forma, algo saudável. Até porque a gente tem diferenças significativas na composição das famílias brasileiras. Famílias chefiadas por mulheres, famílias chefiadas por homens, o próprio aumento do papel da mulher no orçamento familiar nas últimas décadas é um fator que de alguma forma deveria ser levado em consideração na definição de uma estratégia. Dado essa diferença regional que se observa, talvez a elaboração de políticas públicas de educação financeira deva levar em consideração também aspectos regionais. Se em uma certa região do país, ou mesmo uma cidade, você já tem uma cultura de investimento, seja por questões econômicas ou por outros fatores, talvez o material voltado para a educação financeira tenha um foco um pouco distinto de uma região ou de uma cidade que não tem essa cultura incorporada no seu dia a dia. Um outro aspecto que acho que é bem relevante é o próprio fator gênero, e a própria mudança, a dinâmica das relações dentro das próprias famílias brasileiras. A gente talvez definir algum tipo de política mais voltada para mulheres, específicas para a realidade das características das famílias que são chefiadas por mulheres no Brasil, talvez possa contribuir também para a saúde financeira dessas famílias e para uma maior educação financeira delas. Todo esse trabalho de pesquisa que eu mencionei, ele foi feito com base na pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. É uma pesquisa fundamental, assim, fantástica, para a gente entender o padrão de consumo das famílias, padrão de investimento e de poupança. Eu acho que uma primeira grande lição em termos de políticas públicas futuras é que a gente precisa de fato de dados. Essa pesquisa nos últimos anos ela teve alguma continuidade, mas enfim, seria muito importante que a gente tivesse pesquisas periódicas de orçamentos familiares para que a gente consiga conduzir trabalhos voltados para a educação financeira, entender o padrão de comportamento das famílias e desenvolver políticas adequadas para esse público. Um outro aspecto que é mais voltado para o mercado de capitais, e a nossa realidade aqui na CVM, diz respeito ao perfil das famílias brasileiras de investimento, de poupança e como que isso conversa com a distribuição de produtos financeiros. É muito claro ali o padrão de investimento e poupança das famílias. É muito nítido que, por exemplo, famílias com alto poder aquisitivo tendem a focar mais no mercado de capitais, mercado de ações, fundos de investimentos. Famílias com poder aquisitivo menor estão mais voltadas para a poupança e outros. Então, quando a gente tem essas informações em mãos, você pode, além de saber onde você tem que focar em cada um dos perfis, na hora de distribuir o produto também, produto financeiro para esses consumidores, a gente também tem um grande instrumento aí de alocação, de entendimento e o melhor produto financeiro para o perfil adequado, de acordo com o nível de risco que aquele cidadão está disposto a correr. Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre o trabalho realizado, enfim, a dissertação está disponível na biblioteca da CVM. Vocês podem também consultar a nossa área de análise econômica e gestão de risco que a gente disponibiliza. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Eu teria o maior prazer de explicar o que foi feito, como foi feito e como ajudar em outras pesquisas voltadas também para a educação financeira.